Surge bem-vindos aí a mais um vídeo, né? Em live aqui com o pessoal que me segue lá na roxinha, assiste o vídeo em live e depois a gente ainda conversa sobre os temas tratados, tá? Se você for novo aqui no canal, vou pedir para deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações. Se você curtir o conteúdo, recomenda também. Hoje é nessa cara de live porque é muito assunto. Daria pra gente fazer uma live sobre esse tema, só que não é meu horário de fazer live 4 horas, vai entrar pra vocês acima das 4, obviamente. Tô gravando 12h40. Não é um horário bom pra live, então eu tô separando aqui, fica mais organizado, tá? E sobre o Facundo Torres que a gente tava comentando aqui antes de começar a gravação, cara, parabéns pra ele. Se ele trocar o Orlando por Palmeiras, o Palmeiras realmente parece que tá empenhado nessa contratação. Não é invenção, né? Surgiram invenções hoje, né? Mas a gente não traz pra cá o que é invenção. Às vezes até por uma resenha vale a pena brincar, né? Mas a gente tenta focar naquilo que é palpável. E o Facundo Torres é algo palpável. A gente só não sabe o percentual que o Palmeiras briga. Parece que o Palmeiras entrou pra contratar ele com um percentual baixíssimo. Tá começando a entender o valor dele de mercado e tá chegando perto dos 10 milhões. Acho que para trazer ele vai ter que pagar 12. Mas a gente vai descobrir. Talvez o Orlando City entenda que vender por 10 milhões e não 12, e se fala em dólar e não euro, muda, né? Eu acho que é o caminho. O caminho é entre 10 e 12. Não vai ser menos que isso. Ah, o Palmeiras entrar com menos igual a ESPN postou? Não vai trazer. Vai fracassar na contratação. E a gente tem que tomar cuidado com o que está acontecendo no nosso rival rubro-negro, né? Que a gente tem o nosso rival alvinegro e o rubro-negro. O rubro-negro, se entrar na briga, vai levar ele. Eu tô avisando aqui antes. Se o Flamengo perceber que tem uma característica nele parecida com a do Arrascaeta, porque tem, só que é um jogador mais veloz, a gente vai ficar chupando o dedo. A gente vai perder o Facundo Torres pro Flamengo. Ou o Palmeiras acelera o timing e traz um jogador que pode ter ali muito do Arrascaeta nele, mas com mais característica de ponta, ou o Flamengo vai lá e vai pegar. Eu tô avisando aqui antes, hein? Tô avisando antes. Mas vamos começar aqui, tá? Pô, até porque faz link aqui, né? Mano, é impressionante como o corintiano acaba tendo a visão e o palmeirense Mauro Betting tem outra, assim, que é assustadora. Ainda que o Mauro Betting aqui, ele assume, através aqui do Arena SBT, que sim, o Palmeiras precisa de um atacante. Olha a definição que o Mano falou da Leila. A milionária que não sai do Brás. Meu Deus. Olha essa, depois de Forreta, agora a milionária do Brás. Que a Leila possa colocar a mão no bolso e contratar. Porque a Leila, Benjamin, é aquela milionária que não sai do Brás. Não é que no Brás não tem coisa boa, tem também. Mas, por exemplo, o torcedor do Palmeiras, ele espera aquela coisa impactante, sabe? Espera aquela bolsa da Chanel, sabe? A Chanel ou da Shine? Da Chanel ou da Shine? Aquele Lambotan. Agora não chega. Chegou o Felipe Anderson, sim, mas, por exemplo, é o Rômulo que o Palmeiras dá pra traz. gente ir embora. Agora com detalhe, sozinho, né? O Palmeiras vai ter um novo patrocinador que vai pagar mais do que a Crefisa e Fã. Então, mas é que tá, mas não gasta. Mas não é só a Leila Olha agora. a frase que ele falou. Mas é aquela, é a Não, milionária e da Muquirana. Leila, que acabou de comprar um avião. Olha o que ele tá Então, mas comprou falando. pra Meu ela, Deus. o clube, comprou pra ela. A galera do Brás chega de helicóptero todo dia, filho. Eu moro do lado aqui, tá? Os caras, vocês pensam que chega lá como? Os caras que é dono lá das paradas chega de helicóptero todo dia, viu, filho? Tá pensando o quê? Ela tem avião, os caras lá tem helicóptero. Eu vejo direto aí, viu? Os caras chegam de helicóptero pra... Imagina a Leila ouvindo uma coisa Agora, dessa, mas, hein? por exemplo, o Rômulo, Torcer com todo pra ela não respeito, tá assistindo a gente. o Rômulo, ele fez um excelente Campeonato Paulista, mas o Isso. torcedor do Palmeiras, quando ele vê uma contratação, ele não quer o Rômulo, ele quer um jogador mais pronto. Eu sei, mas, por por exemplo, exemplo, vai sair o Dudu, traz um Gabigol. Só O tô Grêmio colocando como acabou exemplo. de sair do Grêmio, um dos jogadores históricos do Grêmio, o Jeromel. Quando o Jeromel chegou em 2013 do Colón, quem que celebrou? Quando o Palmeiras traz um craque como o Rafael Veiga, que se virou um craque, você não precisa toda hora contratações impactantes. O problema é que a gente nunca faz, o Mauro Betti. Não é que é toda hora. Quem vê pensa que a gente tá... Mano, nunca faz. Esse é o problema. Nunca faz. Nunca faz essa contratação. Mas ele assume aqui que a gente precisa pro ataque. Mauro Betti em multiplataformas, hein? TNT, Jovem Pan, SBT, vai, viu, filho?
mexe com o Mauro Betting, tá? Tá em todas, filho. Não sei nem onde ele trampa mais. SBT, TNT, vai. Antes de criticar o Mauro Betting, pensa bem aí, ó. O cara tá em todas as skins possíveis da comunicação do Brasil, viu? É uma tempestade, né? Toda hora tem que trazer um cara assim, não é que eu esteja defendendo a Leila, mas toda hora tem que trazer Mas não um cara. falta um cara desse? Porque, por exemplo, o Mendes Não, chegou nesse no momento Corinthians. acho que pro ataque falta. Assumiu, isso daí é o que importa. E galera, segundo aqui, ó, vamos lá. Fazer um link de como pensam os comunicadores do SBT para ESPN. Jean Oddi aqui, tá? E aí eu falo aonde é o absurdo. Aí depois a gente vai pro que é mais importante, tá? É o tempo de receber a notificação do YouTube, recomenda a live, tá? Que é live para nós, vídeo para vocês. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e deixa aqui embaixo seu comentário. O mais importante é o assunto depois desse aqui, tá? É o tempo da galera ir recebendo essa notificação. Tem gente chamando o Abel de professor Pardal, como se ele tomasse decisões baseadas em nada. Tem pressão absurda por ser o primeiro ano sem ganhar títulos, tá? Então, oficial aí, o Palmeiras ganhou só o Paulista. É título, mas não é título também do Palmeiras. Olha a justificativa que eles vão trazer pra cá, tá? É a justificativa muito presente no palmeirense de verdade, tá? Veja só. Mas aí eu tô com o Birner que assim, o desafio do Abel é muito maior. Pelos dois motivos. O que você citou, porque agora, cara, tem gente chamando o Abel de Pardal. Os caras estão chamando o Abel de professor Pardal, como se ele tomasse decisões baseadas em absolutamente nada. E aí ele inventando... Jean é a cara do Paulo Nobre, hein, bicho? É a cara do Paulo Nobre. Ele vai numa final contra o Flamengo na Libertadores. Pardal ali. Coloca. Se tem um momento Pardal, foi ali. Né? Aí ele pega o Scarpa, joga na lateral esquerda. Na hora que o Flamengo, o Renato, ele entende o que tá rolando, quem tá jogando onde, então tava 1-0 já. Depois a gente tomou uma pressão do Flamengo. Michael perdeu o gol, é do futebol. E no último jogo, o Gustavo Gomes estava de ponta. Então, ou seja, Pardal lá, Pardal cá, o que pega com o Abel hoje é o seguinte. Quem quiser ver o corte completo lá na ESPN. O que pega é o seguinte. O que a gente tem que ver é o seguinte. Quando deu resultado, era maravilhoso. Não para todo mundo. A gente sempre citou isso no canal. A gente sempre falou que o Abel fazia movimentações... Aonde nasce uma situação chamada pacto? Do rival, às vezes, não entender nada como aquilo funciona, parou de funcionar. O que precisa agora? Cara, reformulação. Porque alguns atletas na mão do Abel, eu não sei como que Gustavo Gomes ganhou premiação, gente. A temporada do Gustavo Gomes foi péssima, tanto no Palmeiras quanto no Paraguai. Não jogou nada na seleção do Paraguai também. Quem acompanha minimamente as partidas do Gustavo Gomes no Paraguai vai concordar comigo aí. Vai concordar comigo. Precisa sim de uma pequena reformulação para, quem sabe, as ideias do Abel refrescar. Há quem acredita ainda nisso, há quem não acredita. Eu não acredito. Eu acho que com uma reformulação ele tem mais chance de voltar a ser o bom Abel que eles estão citando. Eles estão pegando o Abel lá do Uruguai, gente. Já foi. Acabou. Hoje é outra coisa. Por que eu vou ter que ficar defendendo? Se for assim, por que esses profissionais da imprensa pedem toda hora pro Felipão ser mandado embora? Contra o Galo, lá no Galo agora. O Felipão foi mandado embora, mas tinha tirado o Galo lá de baixo e tinha levado lá em cima. Se o Galo foi pra Libertadores, foi por quê mesmo, pessoal? Por que o Galo foi pra Libertadores? Quem colocou? Então defende o Felipão até o final. Se ciclos são de altos e baixos, esse cara aí ganhou o pentacampeonato. Vamos ficar falando do penta. Mas não, vamos falar do 7-1. Ué, é assim no futebol. Hoje o Abel não tá merecendo prestígio na análise. Não é só pelas decisões em campo, é pela postura fora. É pela postura de coletiva, é pela arrogância. Então, cara, ele tem que descansar agora, voltar bem, calar a boca de todo mundo. Sabe o que eu acho? Vai sair daqui em baixa. Não vai calar a boca de ninguém. A não ser que realmente ele pegue esse período para se reinventar. E não é se reinventar porque ele está ultrapassado. É voltar a fazer aquilo que ele fazia bem nos 2 primeiros anos. Como ele se transformou num treinador, né, que ele chama lá do Tele Santana de cachorro magro. Hoje ele é um treinador, é um bulldog francês. Eu acho difícil. Ele não é mais aquele bulldog português. Ele hoje é um bulldog francês. Então esquece, eu não acredito mais. Tem gente que acredita, faz parte. Agora aqui a gente vai pro principal, viu, rapaziada?
Cotado no Flamengo com Mbappé, José Boto já descobriu o Coutinho, etc. Bom, vocês devem estar sabendo que o Flamengo mudou a presidência, tá querendo mudar também o seu homem forte do futebol. Nós não temos o homem forte do futebol, não temos. Nós temos a Leila como presidente, Anderson Barros, que a gente não sabe o que é, e os advogados que fazem as negociações. Se eu estiver mentindo, eu gostaria que o clube se posicionasse se é mentira, porque é assim que é feito. É assim que é feito. A gente não tem hoje um diretor executivo que vai contratar jogador. A gente tem representantes que fazem essa contratação, ou seja, é descentralizado de uma imagem. O Flamengo está querendo levar João Paulo Sampaio. Isso daqui tá no Bola VIP, mas não é só no Bola VIP. André Hernan comentou, tá todo mundo falando. E não é mentira, João Paulo Sampaio já não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira que tá sendo aí preterido por outros clubes. Flamengo não é besta. Flamengo não é besta. Ou seja, tá querendo ele, tá? E para trabalhar ao lado aí do novo diretor executivo. Ou seja, pensando um cargo acima, eu também não consigo entender. O José tá falando aí que o Boto fez um excelente trabalho também no Benfica. Eu não consigo entender por que o João Paulo ainda não subiu. Só que eu consigo através do que ele falou. Eu não consigo pela competência, mas toda hora o mercado tá querendo o João Paulo. Já tiraram o Cícero, que eu não gostava muito quando eu via. O Cícero também era um perfil muito mais low profile, mais ali de contenção, não era aquele perfil agressivo, então a gente vinha com o Matos com perfil, o Cícero não era a mesma coisa do Matos dentro do Palmeiras, enfim. O João Paulo acho que já era para estar no profissional, mas parece que é ele mesmo que não quer. Ele mesmo que não quer. Então não é uma coisa assim, culpa do Palmeiras só. Parece que o próprio não quer. Então essa decisão é o que deixa o palmeirense mais tranquilo, mas se perdermos um cara dessa magnitude, eu acho que a gente perde muito. Porque aí a gente já não tem diretor executivo, a presidente é Leila, se perde João. E cara, eu acho que uma proposta do Flamengo bagunça sim a cabeça do profissional. Eu acredito. Então é pra ficar de olho. Isso aqui é uma notícia pra ficar de olho, tá? O Flamengo reconhece, olha só, fazendo o link aqui, tá? O poder das SAFs. O Palmeiras está com esse reconhecimento do que é as SAFs, profissionalizando todo o entorno. Já é tudo profissional? Eu acho que não. Como que é o marketing do Palmeiras? Quem é o cabeça do marketing? Quem é o diretor executivo? Pois bem, vamos lá. As SAFs estão aí, a gente não vai virar SAF, mas a gente quer profissionalizar o clube. Profissionalismo, títulos e profissionalismo. O mundo do futebol, os esportes, o entretenimento se tornou uma grande atividade mundial. As SAFs estão aí, a gente não vai virar SAF, mas a gente quer profissionalizar o clube. A ideia de SAF, mas o movimento que eles estão tentando fazer, buscando o melhor profissional do Palmeiras hoje, para mim ele é o melhor profissional. O João Paulo Sampaio é o melhor profissional do Palmeiras. Ou seja, o Flamengo não quer virar SAF, reconhece o que, por exemplo, está sendo feito no Botafogo bem e está querendo ir além. Está querendo ir além. A pergunta para a Leila é, a gente fala muito de jogadores, mas vai ter uma renovação dos funcionários até 2027? Vai ter um pensamento do Palmeiras mais agressivo no mercado? Vai ter um diretor executivo de futebol? O que ela pensa sobre diretor executivo de futebol? Para ela é um cargo que não existe. Será que o Porto não dá importância para isso? Será que até o Inter de Miami, que está no nosso grupo, não dá importância para isso? Será que vários times que estão ali no Mundial de Clubes, o José aqui, ó, José, você que é torcedor do Porto, comenta aí quem que é o diretor, o melhor diretor executivo de Portugal, na sua opinião. Se não for do Porto, cita um aí pra gente. Será que esses clubes da Europa não têm essa preocupação? Será que realmente a gente ter as negociações na mão dos advogados, porque é eles que entendem da parte de documentação, da parte de transação, da parte de contrato? Será que é só isso? Zubizarreta. E aí, será que o Porto, será que um clube decente, qualquer, da Europa, será que eles pensam assim como a gente está pensando?
que a gente não tem um diretor executivo de futebol hoje, desde a saída do Matos foi descentralizado, e a gente tem aí representantes nas negociações. Hoje os advogados é quem contratam e muita gente fala isso. E aí? Por fim, pessoal, aqui na gravação, queria saber a opinião de vocês, tá? Sobre tudo isso, beleza? Porque o Barros foi de demitido, que era tudo cortina de fumaça, a um cara mantido e provavelmente vai ficar aí por mais algum tempo. Porque o Palmeiras não visualiza dessa forma o cargo de diretor executivo de futebol. Depois de fazer sucesso na Lazio, o Felipe Anderson teve um início muito conturbado no Palmeiras. Se liga o que o jornalista italiano Pino Vaccaro comentou sobre o desempenho do atacante do Verdão. Vamos ver aqui qual foi a opinião dele, tá? Surpresa para nós? Até certo ponto. Vamos lá. Buongiorno a tutti cari amici di ESPN Brasile, Felipe Anderson. È una sorpresa per noi italiani fino a un certo punto. Felipe Anderson l'anno scorso ha fatto 5 gol a Lazio, ha giocato discretamente, nel finale di stagione si è un po' spento, probabilmente. Uma coisa, são ligas diferentes, mas o menino Facundo Torres tem números excelentes, tá? Temporada após temporada, números melhores do que o do Felipe Anderson na que antecede a vinda ao Palmeiras, beleza? Só que são ligas diferentes. Perché già sapeva di andare via e quindi insomma anche i tifosi della Lazio sono rimasti smarriti, ma fino a un certo momento, perché oggettivamente le sue prestazioni nella parte conclusiva della stagione non sono state all'altezza della situazione. Lui ha lasciato sicuramente un grandissimo ricordo qui in Italia, perché soprattutto il Felipe Anderson 1.0 è stato un giocatore importante che produceva occasioni, creava superiorità numerica, dribblava a ripetizione, un giocatore veramente importante, di grandissima fantasia, di grandissimo talento, di grandissima performance. Quando poi è tornato alla Lazio, un po' meno, anche se tanti tifosi ne hanno comunque rimpianto la partenza. Ripeto, nel finale, insomma, così e così. Quindi diciamo che da questo punto di vista la sorpresa c'è, per questo rendimento scadente nella sua stagione al Palmeiras, ma è fino a un certo punto. Tutti anzi pensavano che, e hanno apprezzato tanti tifosi Lazio, il fatto che lui se ne sia andato in Brasile, no, poteva andare ovunque, no? In Europa poteva giocare da altre parti, in altre leghe, eppure ha scelto di tornare a casa, ha fatto una scelta di cuore, quindi questa cosa, questa sua determinazione, questa sua voglia di tornare a casa probabilmente ha fatto immaginare tutti che potesse essere molto performante in Brasile. Così non è stato, qualche problema fisico l'ho avuto anche in Italia, qualcosa magari sta pagando anche in Brasile, però oggettivamente ci si aspettava che nel suo ritorno al Brasile, proprio anche per una questione di emotività, anche per una questione di motivazione, potesse essere molto molto più positivo rispetto a quanto invece non avesse chiuso con la sua stagione laziale. Comunque resta il fatto che stiamo parlando di un giocatore importante, un giocatore che sicuramente tornerà ad essere importante per la propria squadra, l'importante è che si senta al centro del progetto, punto di riferimento centrale, molto amato dai suoi compagni. Cabe ao Abel pra mim. Quem quiser ver inteiro, tá? Esse daí tá na ESPN no Sport Center Brasil. Pra mim cabe ao Abel. Agora, se o Felipe não acontecer na próxima temporada, não esperem que ele vai acontecer com 34 anos, velho. É a próxima temporada. O jogador tem 32 anos, se eu não me engano, não é? Felipe Anderson. Não vai acontecer com 34, né? Se ele não acontecer na próxima temporada, pode esquecer. Pode esquecer, não vai ser igual o Scarpa. Tem 31, na verdade. Na próxima, 32. Não vai acontecer com 33 para 34, tá? Agora, enquanto a utilização do Felipe Anderson não for carregar a bola para soltar ao ponta, ele deveria estar conversando mais com o Estevão. Ele coloca o Felipe lá na outra ponta, o Estevão lá na outra, quando o Dudu joga na outra, o Estevão na outra. Qualidade tem que se conversar. Qualidade tem que se conversar. Dentro de campo. Poucas vezes aconteceu. O Felipe acertou um passe. Não é isso. Não é isso. Acertou um passe lá pro Estevão. Foi um bonito gol, foi um bonito passe dele. Não tem feito uma temporada boa. Também não acho que é uma temporada bagre, que o cara tropeça na bola, domina errado. Aconteceu. A gente está esperando dele um grande definidor e não é isso. Ele tinha que estar próximo dos grandes definidores. O que seria isso? Se a gente tem de um lado aqui o Estevão, de outro lado um grande ponta, você tem a ideia que o Abel tentou da 4-1-4-1 com o Veiga e o Felipe Anderson com apenas um volante, pode funcionar muito bem com times que
permita que o Palmeiras faça isso, né? Ou seja, times mais fracos que o Palmeiras. Você vai jogar com o Botafogo, com o Flamengo, inevitavelmente você vai ter que fechar um pouco mais a casinha, pensar no 4-2-3-1. Mas, Campeonato Paulista, a gente tinha por obrigação fazer jogos assim, pensando qualidade. O Corinthians, pra mim, não melhorou à toa. Melhorou a partir do momento que teve Carrillo, a partir do momento que teve o Memphis, a partir do momento que teve o Garro. Você pode ver que no ritmo que teve o Garro, eles tiveram 2 contratações de meio campo. Uma flopou e uma deu certo. Não é? Trouxe o jogador do Al Nassr lá, do Al Ittihad, o Coronado, flopou. Mas o Garro deu certo. Quando o Corinthians colocou mais qualidade para jogar junto, inevitavelmente as coisas começaram a render pro Corinthians, né? Coincidência ou não, o Corinthians acaba melhorando depois que tem mais qualidade envolvida ali no seu jogo. A chegada do Thales Magno também. Então uma série, o próprio goleiro que o Corinthians contratou, que veio do Flamengo, que estava no Flamengo, né? Foi o Hugo Souza. Então, a partir do momento que o Corinthians pensou em acrescer qualidade, o Corinthians melhorou. E é isso que o Palmeiras precisava ter a obrigação de fazer. Agora, todo jogo tem que colocar um Gabriel Menino para jogar. Todo jogo você tem que quebrar o ritmo de um jogador. Então, cara, eu acho que o Felipe Anderson pode dar certo, mas assim, falta definição lá na frente. A gente pegar o início aqui do vídeo, quando o Mauro Betti falou, não, lá pro ataque, pensa o que seria um grande definidor no ataque. Você tem de um lado o Facundo, do outro lado o Estevão, porque tá muita gente falando assim, não, o Facundo não joga na esquerda. Ele joga mais na direita também do Estevão, mas ele pode jogar na esquerda. Ele pode jogar na esquerda. O que não pode é você deixar tão distante assim o Felipe Anderson do Estevão. Quem que é o principal peça? O Estevão. A qualidade tem que estar perto de quem? Da melhor qualidade que você tem. Os jogadores no Flamengo, eles têm que jogar próximo do Pedro. Eles precisam jogar próximo do Pedro. Senão é burrice. Você tem um jogador como o Pedro, você não centralizar o seu jogo em volta dele, você não estar próximo dele, é burrice. Então o que a gente viu? Um Felipe Anderson. Felipe Anderson que a gente não se viu conectado. Aí é culpa de quem? Tem culpa o jogador? Com certeza. Sem dúvida nenhuma ele tem culpa. Sem dúvida nenhuma. Agora, a gente enxergou o Felipe Anderson só na função de ponta. Aqui, ó. Ele não é só ponta. Então a gente colocou ele aberto por um lado, o nosso jogo acontecia sempre todo do outro, muitas vezes a bola chegava em definição para ele, né? Em definição. O José fala que para ele aqui, ó, comentário do José, o Felipe Anderson não estava preparado para essa pressão, talvez, né? Para cima dele, né? Em cima dele. Mas a gente tem que entender a forma como o Abel flutuou também formações, o quanto isso atrapalha jogadores. O Abel não parou numa formação, gente. O Abel começa uma temporada com 2 laterais, depois tira os 2 laterais, tomou uma vergonha lá contra o Fortaleza, colocando um monte de lateral dentro de campo. Vocês acham que o Abel não atrapalhou o processo esse ano? Pô, não parava numa formação. A 4-1-4-1 foi utilizada agora, pô. Depois da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, cara. É uma formação que até pode funcionar no Palmeiras com 2 meias. Teve 3 zagueiros, 2 laterais, teve um monte de formação. Chegou a usar 4-3-3, 4-2-3-1, espécie de 4-2-4, não parou numa formação. Não que você tenha que também fazer uma temporada inteira na mesma formação. Enfim, para quem tá chegando mais pro final do vídeo, então a gente mostrou aqui principalmente, tá? Eu acho que o foco é isso daqui. O Flamengo vai tentar, se vai conseguir ou não é outra história. Eu acho que muito depende da postura do João, sabia? Não é nem o que o Palmeiras pode fazer. É muita gente falando assim, não, o Palmeiras não pode medir esforços. Não, sim, mas o que é não medir esforços? Por quanto tempo o João Paulo Sampaio vai ser um cara só de base? Vocês param para pensar aí, até onde esse desafio pro João ele vai estar fresco? Recentemente ele falou que é o que ele gosta e o que ele se diverte. O Gabriel fala que o João Paulo Sampaio sair é o prego final no caixão de um projeto que vários profissionais... Cara, ou você valoriza esse profissional ainda mais, ô Gabriel, ou conversa com ele se ele não está querendo um desafio novo, ou de repente ele pode aceitar, tá? Aí já é um trabalho de uma década, né? Eu sempre me surpreendo, né, dele ficar ano após ano nessa função. Será que é uma função que ele quer para a vida inteira? Se for, a gente está tranquilo, porque a autonomia no Palmeiras ele tem. Mas se ele estiver pensando num desafio maior, e cara... Não dá pra comparar a competência dele com o Anderson Barros. Mano, você vê a diferença de um profissional pro outro falando sobre futebol. Falando a vontade que o João
transmite através da profissão do futebol. Então, enfim, deixa seu like, comenta, se inscreve, ativa o sininho e tamo junto.